Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o propósito de Deus, porque tanto você como eu, um dia fomos chamados segundo o propósito de Deus. E isso significa o quê? Que tanto você como eu devemos cumprir esse propósito, com responsabilidade, com eficiência. Não podemos negligenciar, não podemos agir com rebeldia, com com teimosia, não podemos ser insubordinados, não podemos renegar o soberano Senhor que um dia nos chamou segundo seu propósito. Esse tem que ser o nosso objetivo, cumprir esse propósito. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, devemos fazer isso. Prosseguindo nessa carreira, devemos cumprir esse propósito. Então, para cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou, nós não podemos entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Isso é um erro. Não podemos anular a graça. Não podemos desfazer o escândalo da cruz. Não podemos misturar a velha aliança com a nova aliança. Porque tanto para mim quanto para você, que fomos chamados segundo o propósito de Deus, nós estamos em uma nova aliança, firmada em superiores promessas. Então, nós não devemos também pregar um outro evangelho, dar lugar ou ocasião a um outro Jesus, e nem se deixar levar por espírito diferente. Porque quem segue o propósito de Deus pelo qual ele foi chamado, não se envolve com essas coisas. Não deixa as coisas terrenas tomarem conta, a ponto de você só se preocupar com elas. Você não pode se conformar com este século. Não pode se amoldar a coisas erradas que existem nesse mundo, principalmente as paixões mundanas. Você não pode se deixar levar pelo comércio, pelo misticismo. Enfim. Então, se você quiser viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, você tem que levar a sério o propósito para o qual Deus chamou. Você tem que cumprir esse propósito fielmente. Porque Ele está vendo o que você está fazendo e o que eu estou fazendo. E se estivermos fazendo algo errado, algo em desacordo com o propósito para o qual Deus nos chamou, isso é um erro infantil, que mostra que ainda somos crianças. Não atingimos ainda a maturidade espiritual. O leite espiritual não fez efeito nas nossas vidas. Porque agimos de forma irresponsável, não praticando o propósito para o qual Deus nos chamou. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Isso é coisa séria. O propósito para o qual Deus nos chamou é coisa séria. Ele tem que ser exercido por você e por mim, com a finalidade de que isso possa gerar bons resultados, tanto na sua vida, quanto na minha vida, quanto na vida de muitas outras pessoas com as quais convivemos ou vemos por aí. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Eu espero que cada pessoa agora possa pensar e meditar sobre essa questão e chegar a uma conclusão perfeita, lógica, precisa, determinada, de que é preciso se empenhar para cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Então, vamos fazer isso. E para fazer isso, temos que deixar todas as coisas erradas. Temos que retornar à sensatez e nos purificar de todos os erros. Ainda há tempo de fazer isso. Quando fizermos isso mesmo, estaremos aptos a cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E um desses propósitos é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é preciso entender o Evangelho genuíno, puro e simples, para que a nossa pregação, com as nossas próprias palavras,
possam ser palavras temperadas com sal, para que os ouvintes possam sentir sede e queiram saciar a sua sede no próprio Senhor Jesus, que é a fonte de água viva que eles precisam. Você é o ministro do Evangelho, assim como eu sou o ministro do Evangelho, para fazermos isso, para pregarmos esse Evangelho, para salvar muitas pessoas. Então, nós não podemos se deixar envolver e se enredar por coisas erradas, por várias doutrinas estranhas que existem por aí. Não podemos deixar o comércio, o misticismo tomar conta de nossas vidas. Não podemos cair nessa cobiça, nessa avareza. Precisamos cumprir o propósito de Deus, para que assim possamos satisfazer aquele que nos arregimentou. Temos que ser bons soldados de Cristo nessa geração. Temos que usar as nossas armas espirituais na guerra para destruir as fortalezas. É preciso humildade, renúncia, desprendimento. É preciso não buscar e pensar nas coisas terrenas, e sim nas coisas que estão lá do alto. Esse é o nosso objetivo. Enquanto estivermos aqui cumprindo o propósito de Deus para o qual Ele nos chamou, devemos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, é preciso que tenhamos interesse de coração para cumprir esse propósito. Propósito que, aliás, é simples, não é complicado. O complicado é não cumprir o propósito, se envolver em coisas erradas e achar que está tudo bem. Isso é algo que perverte a nossa mente. É algo que perverte a nossa fé. Perverte o nosso caminho. Porque quando não cumprimos o propósito de Deus, nos desviamos da verdade. É aí que começa a ruína, o estrago terrível que acontece. Porque muitos fermentos hoje estão levedando toda a massa, desviando as pessoas do seu propósito, para o qual Deus nos chamou. Isso está errado. E tanto você como eu não podemos continuar nesse erro. É preciso cair em si, cair na real, que devemos cumprir o nosso propósito. Se você não sabe ainda o seu propósito para o qual Deus te chamou, então tem alguma coisa errada aí acontecendo. Alguma coisa errada está te impedindo de ver claramente o propósito para o qual Deus te chamou. É hora de acabar com essa cegueira de entendimento. E entender que o propósito para o qual Deus te chamou é algo importantíssimo. Que você não pode falhar em tempo algum em realizar esse propósito. Então, eu espero que você e também eu possamos entender isso hoje. Existem muitas coisas erradas aí. E principalmente o diabo, o nosso adversário, nosso inimigo, ele faz de tudo para que tanto você como eu não possamos conseguir o nosso propósito. Ele quer que nós possamos negligenciar esse propósito, não dar valor a esse propósito. E ele tem conseguido fazer isso em muitas vidas hoje. Mas agora eu espero que o que está sendo falado aqui é bem claro e simples para a compreensão. E quem entender isso, com certeza, vai começar a deixar as coisas erradas. Porque são muitas. Então, agora é hora de voltarmos para cumprir o nosso propósito, para o qual Deus nos chamou. Nós temos todos os meios necessários para cumprir essa missão com responsabilidade e eficiência. Vamos fazer isso. Vamos colocar de novo em nossos corações o Senhor Jesus, para que possamos fazer o que é reto diante dele com interesse de coração.
Porque Ele é o nosso Senhor que nos chamou para esse propósito. Então, agora é hora de fazermos isso acontecer. Nós devemos entender que a nossa vida aqui, ela é para cumprir esse propósito. E não podemos falhar nessa questão em tempo algum. Então, comece a se desembaraçar de tudo aquilo que te atrapalha a não conseguir cumprir esse propósito. Você tem que conseguir cumprir esse propósito, sim. Tirando todas as coisas que te atrapalham. Todos os obstáculos. Todas as coisas que te fazem tropeçar. Então, o nosso propósito é importante, sim. Porque é algo que Deus quer que possamos cumprir. Então, vamos fazer isso. Agora é hora de isso acontecer. Muitos por aí já perderam muito tempo envolvidos com coisas erradas, com ensinos deturpados, por causa de pessoas que deturparam as Escrituras e nos ensinaram errado. Quando você é ensinado errado, você pratica aquele erro que te ensinaram. E às vezes isso é tão perverso que aquilo incutido na mente da pessoa, para ela é verdade. Quando na verdade, ou melhor, quando na realidade é mentira, é engano. Bem sutil para fazer você se recusar a dar ouvidos à verdade. Com certeza, muitas pessoas não vão dar ouvidos ao que eu estou falando aqui. Não vão dar ouvidos ao que eu estou falando aqui para que tanto você como eu possamos cumprir o propósito de Deus para o qual Ele nos chamou. Muitas pessoas nem sabem a respeito disso. Vivem aí e não sabem qual o propósito para o qual Deus te chamou. Estão vivendo de forma incauta, ingênua e inocente em relação a isso aí. Porque foram enganados. E o engano, ele produz na vida da pessoa um mau resultado. E dela se recusar a dar ouvidos à verdade. É aí que está o erro. Então, é preciso retornar à sensatez, se purificar dos erros e começar, ou melhor, iniciar de novo o seu propósito para o qual Deus te chamou. Esse tem que ser o seu objetivo. Porque para se chegar no final aprovado, isso é uma das coisas que deve ser feita. Cumprir o propósito de Deus. Então, isso tem que acontecer com você e comigo, sim. Sem dúvida alguma. Agora é hora de deixarmos que isso aconteça. Porque o nosso Deus quer ver essa atitude partindo de você e de mim. Atitude séria de cumprir o propósito. Então, agora é conosco. E agora devemos fazer isso. Colocar isso em prática. Porque quem conseguir colocar isso em prática e ao praticar esse propósito, Deus estará vendo tudo. Ele vai aprovar a nossa atitude, Ele vai concordar. Ele vai te incentivar, te encorajar, te estimular a cumprir esse propósito mais ainda. Isso é bom demais. Porque os melhores resultados aperfeiçoadores na sua e na minha vida vão acontecer. E na vida de outras pessoas também. Sem dúvida alguma. Então, agora é hora de se despertar, de abrir os olhos. Acordar. Porque muitos estão dormindo por aí. Porque foram enganados e o engano pelo qual eles foram enganados produz maus resultados na vida dessas pessoas. Então isso tem que acabar. Isso tem que acabar de forma definitiva. É preciso fazer morrer isso aí, sepultar. Você não pode ficar 30, 40 ou 50 anos envolvido em coisas erradas pelas quais você não consegue cumprir o propósito de Deus.
para cumprir o propósito de Deus, você tem que praticar coisas certas, úteis, importantes, sérias. Essa é a atitude prudente, sábia, inteligente daquele que quer realmente cumprir o propósito de Deus. Então, é preciso entender essa questão hoje, porque ninguém pode viver fora disso, fora dessa realidade. Então, agora é a hora disso acontecer. Eu espero que essa mensagem possa ter sido bem clara e simples, porque ela foi simples aqui. E algo simples é algo que se compreende, que se entende na hora, de forma muito fácil. A linguagem usada é de fácil compreensão. Então, agora, eu espero que todos entendam isso. Porque se alguém continuar no erro, vai estar em maus lençóis, digamos assim. É preciso deixar cair a ficha da verdade agora, no seu entendimento, para que você entenda sim. Porque ninguém pode continuar cego sendo guiado por outros cegos. Quando isso acontece, ambos cairão no barranco. Por que vão cair no barranco? Porque não entenderam o propósito de Deus para o qual foram chamados a praticar. O propósito de Deus tem que ser praticado por você e por mim. Isso sim é o que Deus quer. Então, vamos cumprir a vontade de Deus. Vamos obedecer isso aí. Vamos realizar esse propósito dia após dia. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. Porque é isso que tem que acontecer. Quando os olhos das pessoas são abertos, elas conseguem ver, enxergar. Elas conseguem discernir o mal e o bem, o certo e o errado. O mal e o errado não podem fazer parte da sua vida. O bem e o que é certo, sim. Isso é algo também que eu posso dizer que faz parte do propósito para o qual Deus te chamou. Então, vamos fazer isso aí. Vamos acertar enquanto ainda é tempo. Ele está nos dando esse tempo. O tempo de entender isso é agora. Tem pessoas que estão perdendo muito tempo aí e ainda não sabem o propósito para o qual Deus as chamou. Isso é um atraso. Isso não leva ninguém a progredir espiritualmente falando. Ela ainda está na condição de criança. E para essas pessoas é preciso ensinar novamente quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quando na verdade elas já deveriam ser mestres. Então, se existe uma pessoa nessa condição, é sinal que falta nela o objetivo de cumprir o propósito de Deus para o qual ela foi chamada. Isso tem que ser entendido. Então, isso é algo que não pode continuar desse jeito, errado. Então agora é hora de deixar o erro, acertar e ir caminhando dia após dia para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocação significa chamado. E você foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Para chegar no final aprovado, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, agora, cabe a você e a mim agirmos de conformidade com esse propósito. E eu espero que cada pessoa entenda isso, porque devemos entender isso, sem dúvida alguma. Então eu espero que essa mensagem possa ser algo que conforte as pessoas.
dê ânimo, dê coragem, dê entendimento, possa ajudar de alguma forma, possa ajudar a curar o erro. Essa mensagem tem que ser um remédio saudável para ajudar as pessoas a serem saudáveis como o Senhor Jesus quer que sejamos. Então eu espero que essa mensagem possa cumprir esse propósito. Em nome do Senhor Jesus, amém.